Vocês já devem ter me ouvido falar aqui no canal muitas vezes, mas muitas vezes, que sci-fi não é o meu gênero literário favorito. Eu tenho uma certa aversão ao gênero. Mas esse livro, especificamente, ele trouxe essa questão do sci-fi como uma questão política, opressora, e numa atmosfera, né, num Brasil futurístico, de um modo que, assim, não teve como eu deixar de ler pela sinopse dele, né, para ser mais exato, e foi uma experiência incrível. E para continuar nessa minha variação de gênero literário aqui para esse quadro, hoje eu vou trazer para vocês um livro de sci-fi com androides que se passa no Rio de Janeiro e, é claro, escrito por um autor independente. Mas antes de mais nada, oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Resenhando Independentes, livro Rapina, não confie em androides. Vamos de unboxing? Vamos de unboxing. Então vem comigo. Aqui nessa parte vocês podem ver, né? O livro vem bem embaladinho. Eu só meti o dedão ali na parte da identificação, por isso que tá borrado. Aí só um daninho que veio, mas é porque usou do próprio correio, né? A nota fiscal. E eu acho que vou cortar aqui o vídeo para poder mostrar. Ah, sim. Eu peguei o estilete, né, para poder abrir a caixa e mostrar para vocês. Então aqui, é difícil gravar com uma mão só, né? Eu tava segurando o estilete com uma mão e gravando com a outra. Então guardo o estilete, né? Lembre-se, crianças, nunca mexam com estilete. E veio o livro certinho, não tive problemas nenhum com... O livro não veio danificado nem nada, né? Veio bem embalado. Eu acho que... Deixa eu ver o que eu vou fazer agora que eu não lembro. Ah, sim, eu tirei a caixa. Então, tá aí o livro. Muito bem embaladinho, muito bem... Tá ok. Não veio com brinde nenhum, não veio com nada. Só o livro simples. Nada que tire o valor do livro por conta disso, né? Mas veio com essa imagem muito bonita atrás. O livro na frente, como eu disse, muito bem embalado. A lombada muito bem colocada, sabe? Então, assim... sem problema algum, sem defeito algum pro livro. Tá muito bem feito, muito bem colocado e pra mim tá tranquilo, tá de boa. Ainda bem. Mais informações sobre o autor. Gabriel Marques Rosário é mestre em Ciência da Computação pela UFRJ com foco em Inteligência Artificial. E pela última informação que eu consegui achar no perfil dele, nas redes sociais dele, para ser mais exato, ele mora numa cidade no Rio de Janeiro, perto de Rio das Flores. Dou uma colinha aqui, que agora eu esqueci. Esse livro dele, Rapina, Não Confie em Androides, eu li na versão física, né? Ele está aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Olha, é uma capa muito bonita. Tem aqui atrás também a foto da Android. Ele é um livro muito bem diagramado, é um livro de 444 páginas, mas caso você queira ler em e-book, também está disponível a versão e-book, inclusive a versão no Kindle Unlimited. Então, caso você queira adquirir tanto a versão física como a versão digital, aquele velho esquema, na verdade, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo todos os links para você estar adquirindo ou físico ou e-book. Fica a seu critério. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. E para quem tem dúvida mais ou menos como funciona esse livro, eu acho que eu posso fazer um comparativo dele com o jogo Cyberpunk, sabe? Eu não joguei o jogo, na verdade, eu só assisti o pessoal fazendo live, mas pelo pouco que eu vi, e não tendo tanto conhecimento, tanta experiência com o gênero sci-fi, eu acho que o pouco que eu vi de gameplay, né, que a gente fala, me ajudou muito a construir ali na minha cabeça, imaginar o que ele estava querendo descrever com as cenas que estavam rolando ali. Não que o livro traga pouca informação, não. Mas como eu disse, quando um gênero não é meu gênero favorito, eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão futurística, imaginar essa coisa futurística, ter algum auxílio ali, alguma visão, né? Como que eu posso colocar? Nem questão de visão,
é mais uma referência, sabe, visual, é muito interessante. Então, caso você seja, assim como eu, uma pessoa que não tem muito conhecimento com sci-fi, se você já pelo menos assistiu algum filme, alguma coisa assim, estilo cyberpunk, vai por mim que Rapina você vai conseguir ler e entender muito bem a história. Bora ler a sinopse do livro? Então agora, nessa parte da sinopse do livro, aquele esquema. Eu vou estar olhando aqui para a tela do monitor para poder ler direitinho para vocês, mas a legenda vai estar passando aqui na frente, tá ok? Então bora lá. Quando um androide aterroriza o Rio de Janeiro de 2200 com uma arma que desafia as leis da física, um ex-oficial atormentado se arrisca no fogo cruzado de militares e mercenários para capturar a tecnologia invasora e assim resgatar a amada do planeta inimigo. No Rio de Janeiro de 2200, uma cidade culturalmente diversa e dominada pela corrupção, o ex-militar Peter Pijain, acho que é assim que pronuncia, tenta pagar os aluguéis atrasados enquanto se afunda nas lembranças da esposa. Centróia, o planeta inimigo, onde ela se encontra, parece uma realidade muito distante. O cenário desolador muda quando Peter é atacado por um androide centauriano e sobrevive. Percebendo que a tecnologia do oponente valeria milhões no mercado clandestino, o suficiente para financiar uma invasão a Centróia, ele inicia a caçada, ciente de que não é o único interessado na recompensa. Sem recursos para competir à altura dos militares e mercenários, Peter conta apenas com sua experiência e a inusitada ajuda de uma inteligência artificial com intenções duvidosas. Rapina, Não Confie em Androids, traz uma narrativa cyberpunk, ágil, repleta de ação e suspense, escrita para amantes de Ghost in the... não sei o que, não sei pronunciar, desculpa, e Blade Runner, acho que é assim mesmo que fala também. Então segura a marimba aí, mon amor. Segura a marimba aí, mon amor. Um pouco sobre o meu diário de leitura. Nessa primeira parte do diário de leitura, eu tenho que dizer o seguinte. Literalmente, na primeira parte também do livro, eu não fiz marcação nenhuma. Eu fiquei assim, gente, peraí. Eu não tenho muita referência, não tenho muita experiência com leituras de sci-fi. Então, que tal se nessa primeira parte, onde geralmente, e foi o que aconteceu nesse livro, né? O autor traz a construção de mundo, nesse caso a construção da tecnologia, os avanços da tecnologia, como é que foi, como é que é vivido e tal. E se a gente não marcar nada e só prestar atenção na história? Bom, foi o que eu fiz, foi bastante enriquecedor, até para poder entender o que estava se passando nas outras partes. Tanto que na primeira parte aqui, né, no primeiro trecho do diário de leitura, eu só coloquei parte 1, não marquei nada, mas tive atenção em tudo. Como eu disse, me ajudou muito. Tanto que na página, agora já são páginas, na página 87 eu coloquei Pequeno Peter foi grande. Porque nessa parte tem um flashbackzinho sobre o passado do nosso personagem principal, do Peter, que eu fiquei assim, gente, eu na idade dele eu nunca teria essa cabeça de fazer isso. E assim, não vou dar spoiler, como eu sempre faço, mas eu tenho que falar. Eu acho que dali pra frente a gente tem uma visão, pelo menos eu criei uma visão de por que o personagem ser tão defensor, sabe? Eu acho que eu posso colocar assim, das minorias. Eu acho que se eu falar um pouco mais eu dar spoiler. Então, dá pra entender bem quem lê o livro ou quem chegar nessa parte vai entender bem o que eu quero dizer. E continuando aqui, a página 122, eu coloquei assim, mas pera, será que fulano tem parte centauriano? Tem parte de tecnologia alienígena, robótica alienígena, né? Que sim, parece que sim, mas será que é? Bom, vamos ver. Aí a outra página que tem aqui é a 131, eu coloquei assim, é sério que você vai acreditar nela? É sério? Olha o título do livro, é sério? Mas ok. Aí temos aqui a página 198,
que ia ter até o nome de um outro personagem, né? Que é o Guter. Pensei, gente, o Guter, eu acho que é assim pronuncia, né? O Guter é um infiltrado? Porque se for ele, não faz sentido. Mas será que é? Fiquei meio que encabulado com isso daí. Já na página 218, eu coloquei: a revolta agora é entre as máquinas, né? Que tem aquele negócio, a revolução das máquinas, né? Aí agora é a revolução. Eu botei revolução? Não. É revolta mesmo. A revolta agora é entre as máquinas. Então, deixa aqui em aberto o que é. Só pra vocês terem noção, a comparação é mais ou menos nesse sentido mesmo que vocês devem estar imaginando, tá? A outra página que eu anotei é a 339. Eu falei, bem que eu suspeitei que esse doutor não fosse humano, viu? E aparentemente, ou um dia ele foi e não é mais, ou ele não é. Joguei no ar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. A outra página que tem aqui é a 372. Eu coloquei não. Não, isso não pode ser verdade, não. Eu lembro que quando eu li isso daqui, eu falei, não, depois disso tudo, né? Eu até coloquei que não pode ser verdade. Depois de tudo, eu me recusei a acreditar nisso. Eu acho que até cheguei a marcar nos stories lá no Instagram. Eu falei, não é possível isso. Aí já na 381, eu falei, não. Peraí. Hã? Não, o quê? Tipo assim, explodiu minha mente, sabe? Foi foda demais, foi muito bom. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas afinal, o que eu achei do livro? Rapina é sem sombra de dúvidas um livro muito bem escrito, com personagens envolventes, a narrativa muito envolvente, sabe? Foi incrível. Mas antes de falar um pouco sobre esses personagens, eu quero voltar aqui ao assunto com vocês, que é quanto à ambientação. Como eu disse, eu não tenho muita referência com sci-fi. E a ambientação que o autor trouxe aqui, nessa primeira parte do livro, é muito boa, é muito fácil de se entender. Porque ele vai trazendo pra gente algumas informações meio que, não com uma descrição muito detalhada, né? Não como se o personagem estivesse narrando o que é aquilo, mas o modo como ele age, o modo como ele usa essa tecnologia é muito fácil de se entender, sabe? Então, quando ele traz informações sobre, por exemplo, os que eles chamam de aeros, né? Que seria uma espécie de carro voador, a interação que a pessoa tem com esse aeros, né? Com esse carro voador, é muito bem fácil de entender. A questão de casa inteligente, tipo é o que a gente hoje em dia, né, tem a tecnologia da Alexia. Mas a Alexa você tem que programar ela para fazer algumas coisas e tal. Aqui no livro não, aqui no livro a casa é como se ela fosse uma outra pessoa, como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Como se a casa estivesse viva, né? Mas você tem como transferir a consciência dela para outro local, com uma espécie de esfera que eles chamam de núcleo. Acho que é isso mesmo que eles chamam. Agora eu não me lembro se é núcleo ou se é esfera, que agora eu falei de esfera, eu fiquei com esse negócio de esfera na cabeça. Mas essa dinâmica e tal é assim, pra mim, tá? Vou dizer pra mim, não sei se tem algum outro livro ou alguma série ou filme que tenha alguma coisa parecida com isso. Mas pra mim, Mark, foi uma descoberta muito boa, foi uma construção incrível e volto a repetir. Não tem muitos detalhes, mas é fácil de se entender, é fácil de imaginar. Eu falo detalhes assim, na questão de que ele não vem te explicando, olha, essa esfera ela faz isso, aquilo outro, não sei o que. Não, mas as ações falam por si. Eu acho que é a frase mais perfeita para se encaixar nessa parte. O cara é foda, patroa. E quanto aos personagens aqui de Rapina, eu acho que assim, eu descreveria eles como a coisa mais doida possível. Porque o livro é narrado em terceira pessoa, sabe? Então, ora a gente tem o livro sendo narrado, o próprio capítulo, ou às vezes o trecho dentro do capítulo, né? Por um personagem, ora por outro personagem, mas também, ora, pela
pela casa, ora pela construção, uma construção gigantesca, tipo um estádio, sabe? Então, assim, no começo eu fiquei confuso. Eu fiquei assim, não, gente, peraí. Quem que tá narrando? Quem que tá falando isso? É um humano? É uma inteligência artificial? É um androide? É quem? Sabe? Mas eu falo que eu fiquei confuso do sentido que me instigou, sabe? Porque é interessante isso, porque a gente vê com outros olhos o autor conseguir trazer bem essa parte de como uma inteligência artificial consegue pensar de um modo, às vezes, parecido com o humano, mas ao mesmo tempo de uma forma bem programada, sabe? Eu achei isso de uma sacada, de uma genialidade incrível. Eu tô rindo até agora disso porque foi muito engraçado essas nuances minhas enquanto eu tava lendo. Eu achei, assim, muito bem feito, muito bem sacado. Foi muito bom. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Então a gente tem o Peter, que é um ex-militar, que tá ali no fundo do poço, né? Como já se falado na sinopse, né? Mas ele tá sempre ali tentando ajudar as pessoas, tentando fazer o que ele... Não vou dizer o que ele acha que é certo, mas fazer realmente o que é certo, ajudar as pessoas. Tem o Március, acho mesmo que fala, né? Que eu lembro que basicamente ele é o melhor amigo do Peter e que vive emprestando o Aeros dele pro Peter para poder viajar, né? Pra aqui e pra lá. Que o Peter também tem a questão de não querer ser rastreado, então ele usa o Aeros do amigo dele para as pessoas, para a Central, né? Como é conhecido. A Central é uma espécie de vigilância de todas as pessoas do planeta Terra, alguma coisa assim, não sei explicar muito bem como funciona a Central, mas ele prefere usar o Aeros do Marcos por causa disso, para ele não ser localizado, né? É claro! A gente tem também deixa eu ver aqui que eu agora esqueci o nome dela, a Lina. A Lina é uma estrela do cinema, né, muito famosa, sobre tudo quanto é lugar. E ela é a melhor amiga também do Peter por conta do passado que ela tem com o Peter, que ele ajudou ela, sem spoilers aqui, mas que é importante, eu achei muito bem colocada essa parte. Tem também a... Gente, eu tô esquecendo dos personagens, eu tô o que tô hoje. Ellen. A Ellen é uma mecânica muito boa, sabe, que mexe com androides e tal, ela entende muito essa questão de reparos e tal. Inclusive, ela acaba se ferrando muito na nossa história, e quando eu digo muito, é muito mesmo. As cenas que ela aparece se ferrando é frenética, eu não conseguia parar de ler nessa parte. Inclusive, ela é responsável pela criação de uma arma bastante usada no nosso livro, viu? No nosso livro é ótimo. Bastante usada aqui nesse livro. E que arma foda, viu? Porra! Se liga, fica ligado, hein? O Capitão Guter é uma espécie de ciborgue. Ele acaba sofrendo um ataque, né? Ele também é um ex-militar, não. No caso, ele é um militar, né? Ele é capitão. Ele acaba acontecendo uma tragédia na vida dele, que ele se vê obrigado a usar partes de androide para poder sobreviver. Tem o governador Falcone e o empresário Amberjan, que são dois caras assim, sabe, eles representam bem o capitalismo, sabe, só querem saber deles, de riqueza para eles e tal. E tem a nossa outra personagem principal aqui no nosso livro, que tá ali junto com o Peter, a Eva, que ela é meio que uma rebelde, sabe? Ela tenta de todo quanto é jeito, de tudo quanto ela pode, de investigação, de tal, tentar derrubar, ela tenta derrubar, né, o governador Falcone. E ela também passa por poucas e boas na nossa história, viu? E bota poucas e boas nisso. Boas, eu acho que não é o adjetivo melhor a ser descrito, né? Mas ela sofre. Eu gostaria de não comentar sobre isso. E os últimos 3 personagens que eu não posso deixar de colocar aqui são 3 androides, mais precisamente. Tem a androide E03, que é essa daqui da capa do livro, né? Que ela prefere ser chamada de Lu.
tem o 05, deixa eu colar aqui agora, eu esqueci. Isso. O 05 é o irmão da 03, mas um irmão mais agressivo, sabe? Muito mais agressivo. E tem o E06, que assim é mais porra louca ainda do que os outros dois, sabe? Eu só vou dizer que ele tem ali uma ligaçãozinha, alguma coisa ali a ver com o Gato Branco. Joguei no ar, não posso falar muito mais para não dar spoiler. Ela disse isso? E Rapina basicamente vai trazer uma história sobre recursos, né? Sobre a busca por recursos para sobrevivência, né? Basicamente. Porque na Terra, né? Mais precisamente, as pessoas estão passando fome, a escassez de recursos é grande, a desigualdade, né, de bens é muito discrepante, mas ainda assim ainda tem. Aí eles descobrem, né, uma tal de Nova Terra, se eu não me engano, né, um terceiro planeta, que tanto os Centaurianos, que é uma espécie de robôs com inteligência artificial, e os humanos começam a lutar para saber quem vai dominar primeiro esse outro planeta, sabe? Então, o livro traz essa questão de guerra de recursos, traz também a questão de avanços tecnológicos, tanto para o bem quanto para o mal, quanto a tecnologia pode ser usada também para fins bons, principalmente na questão da medicina. Eu acho que traz bastante informação quanto a isso. Mas também, infelizmente, né, a gente tem um avanço aí para armas de uso letal. Começou a ficar interessante. E no meio disso tudo, no meio de toda essa trama, tem segredos, escândalos, tem também a questão de que a gente já descobre, né, na primeira parte que há um espião. Aí a gente fica assim, mas quem é o espião? Sabe? E essa trama de quem é, quem não é, quem poderia ser e quais seriam os motivos dessa pessoa e tal, me prendeu muito a história. A leitura é muito fluida, o livro me prendeu bastante, tanto na questão tecnológica quanto essa questão de suspense. E eu tenho que dizer, teve partes sim que eu agarrei um pouco para ler, que eu demorei um pouco para ler, mas também teve partes que eu li assim, sem nem ver quantas páginas eu tinha passado, que eu já tinha passado até do tempo do sprint, né, de leitura enquanto eu estava lendo, porque eu não conseguia parar de ler, porque era muito frenético e me prendeu bastante. Mas nessa parte que eu falei que eu agarrei um pouco, foi justamente nas cenas de ação, onde mistura ali um pouco da questão de robótica, sabe? Eu falo porque assim, eu entendi mais ou menos o que estava se passando da cena de ação ali. Mas quando envolvia alguma coisa futurística ali, né? Tipo, a arma que fazia isso, isso e aquilo outro. Ou o ambiente que era assim, assim, assado, sabe? Eu tive um pouco de dificuldade para entender, eu tive um pouco de dificuldade de assimilar, mas como eu disse, é por eu não ter muita base, conhecimento para isso. Caso você tenha, pode ler aqui que você vai entender tranquilamente. E eu falo assim, eu só agarrei um pouco para ler. Não foi uma coisa que eu tive que pular porque eu não estava entendendo, não. Eu entendi o que estava se passando ali. Mas ainda assim, fiquei um pouco, sabe, ressabiado. Mas eu também tenho que admitir que, assim, não foram todas as cenas de ação que eu fiquei assim, não. Se eu não me engano, foi 2 ou 3 no máximo. E também não foi nem em todas as cenas que tem essa questão de robótica, né, que eu fiquei assim também, não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A parte do ferro velho da Ellen, onde ela encontra com o E05. Não vou dar spoiler, só vou dizer que, você imagina, um ferro velho, cheio de peças de robôs e tal, de androides, né, como eles chamam aqui no livro. Ela encontra um androide super avançado, com tecnologia nunca nem vista por ninguém ali da Terra, e ela acaba tendo um confronto com ele. É muito frenético, é muito bom, tem muita cena de ação, e eu consegui entender tudo, sabe? Então, assim, foi algumas... Na verdade, eu acho que a que eu me recordo agora para comentar com vocês é quando tem a questão de voo.
quando eles estão sendo atacados enquanto eles estavam voando no Aeros. Essa parte pra mim ficou confusa pra caramba, porque eu não entendi muito bem como ele estava se colocando ali. Mas, volto a repetir, é só questão de referência, todos os detalhes, tá tudo aqui no livro. Eu é que tive dificuldade, e tá tudo bem. E eu queria explicar pra vocês que não foi isso. Apesar de ter parecido, não foi. E no final da leitura de Rapina, Não Confie em Androides, eu consegui me libertar, eu acho que eu posso colocar assim, né, do meu medo de ler sci-fi. Eu vou repetir e vou afirmar. Ainda assim, sci-fi não vai ser meu gênero literário de escolha, mas eu sinto que depois de ler esse livro, eu consigo ler outros livros do gênero e entender um pouco mais. Eu acho que agregou muito o meu hall de pensamento, né, de construção de universo futurístico. Então, Rapina, Não Confie em Androides, o 6º livro, eu até olhei ali que agora até esqueci a contagem, né? Que eu resenho aqui para o canal, um livro independente que eu trago aqui para o canal. Eu fechei com uma nota 4.5, tá? 4 estrelas e meia, né, no caso. E volto a repetir, é um sci-fi muito bom, muito bem colocado, muito bem estruturado, e que para quem tem muito conhecimento, para quem lê muito sci-fi, ou para quem lê pouco como eu, pode pegar tranquilamente a versão física ou a versão e-book, que não vai se arrepender. É uma história muito boa. Mensagem para o autor, de Mark para Gabriel. Então, Gabriel, nessa parte do vídeo eu trago uma mensagem diretamente para o autor. E assim, a primeira coisa que eu acho que eu sou obrigado a falar para você, é te parabenizar. Você trouxe no seu livro questões que, ao meu ver, não são muito bem faladas, sabe? Você trouxe a questão da tecnologia, né, da revolução tecnológica, dos avanços tecnológicos, da busca, né, e da utilização da IA, mas ao mesmo tempo trouxe temas muito presentes, sabe? Muito, sei que a história é toda futurística, né, mas muito atuais, eu acho que é a palavra mais certa. Porque tem desigualdade, ganância, a questão da fome dos personagens, né, da necessidade de comida, de como conseguir a comida, de, sabe, eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas a questão de como uma pessoa, como Peter consegue alimento e como a Lina, a estrela do cinema, consegue alimento, é visível ali como essa questão da fome, da escassez de recursos é bem tratada no seu livro. E eu acho que o ponto alto para mim do seu livro, que não é, infelizmente, não é falado ultimamente, mas que vale nota sempre, que é a questão de escassez de recursos. A Terra, o planeta Terra, tem recursos limitados. Claro que nem eu, nem você vamos estar aqui presentes na Terra quando esses recursos acabarem, né? Mas e o futuro da humanidade? Como é que fica? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? A questão dos androides, eu arrisco a dizer que você trouxe um pouquinho ali, né, para não falar muito, da sua experiência acadêmica, do seu conhecimento acadêmico para a sua história, porque é nítido ali que foi escrito por uma pessoa que tem conhecimento, que é uma pessoa que tem base do que está falando, né? E principalmente, não sei se tem alguma coisa, algum referencial teórico aí, ou se foi mais a questão de desenvolvimento como um autor, a questão da linha tênue entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana, até onde uma começa, outra termina, qual é a similaridade entre as duas, se é que há, né? Então, não sei se tem alguma referência ali ou não, mas eu achei isso uma sacada muito inteligente do Sapaz colocar no livro, viu? Ficou, ó, bom demais. Nossa, essa parte me prendeu muito, sabe? Eu não posso... Eu tô me segurando aqui porque nesse trecho eu não posso dar spoiler, mas... Mano, ficou bom demais, viu? E assim, eu gostei muito do seu livro porque ele teve partes em que me prendeu bastante, que eu não conseguia parar de ler, que a ambientação estava muito boa e tal.
E teve partes do livro que eu fiquei com um pouco com o pé atrás, meio com receio e tal. O título também, né? Não confie em androides. Eu fiquei assim... mas dá pra confiar nela? Não? Por que não? Que não sei o que, sabe? Então naquela partezinha ali, quando eu falei no diário, né? Que eu falei, não é possível, que não sei o que. E depois vem a reviravolta. Dali pra frente, se você voltar no vídeo, você vai perceber. A última anotação que eu fiz foi na página 300 e pouco. O livro tem 400 e pouco. 440 páginas, né? Eu não consegui parar de ler. Eu não consegui falar, não, eu não posso parar de marcar aqui, não. Eu preciso saber o que vai acontecer depois. Eu preciso saber o que vai se desembolar disso daqui. Aí você botava uma quebra ali de linha e ia pra outra e falava, não, pelo amor de Deus, volta. Sabe? Eu achei, sim, muito bom. E aqui eu deixo um ponto, tanto pra você, como pra qualquer pessoa que tiver... Pra qualquer pessoa não, pra todo mundo, na verdade, que tá assistindo esse vídeo. Eu sei que o livro dele, do Gabriel... é ambientado no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, nunca fui no Rio. Minto, já fui, mas há muito tempo atrás. Não visitei os pontos do Rio, nada dessas coisas, não. Fui mais para casa de parente. E eu volto a dizer que... Melhor, volto a dizer não, que eu não cheguei a falar, né? Mas eu tenho que dizer que, caso você não tenha ido para o Rio, ou caso você seja do Rio, aí, né? Pode ler o livro tranquilamente, que a questão da ambientação é só um must, é só um a mais na nossa história. Caso você nunca tenha visto as construções históricas do Rio de Janeiro, que são referenciadas no livro, não é problema. Não tem problema nenhum. Pode ler tranquilo, que vai entender super bem. A questão de ser no Rio... Para mim foi só um mero detalhe. Um detalhe bom para construir toda a nossa narrativa, toda a história. Mas ainda assim, se fosse no Rio, se fosse em Minas, se fosse na Bahia, se fosse em qualquer estado do país, para mim não faz diferença. Se você tem dificuldade de imaginar essas coisas no Rio, pense que é no seu estado, na sua cidade. E leia o livro que você vai entender super bem, vai entender muito bem. E vai se apaixonar pela história desse livro, assim como eu. É a verdade, não minto. Então, antes desse vídeo terminar, eu quero novamente agradecer ao Gabriel por ter escrito esse livro, por me dar essa oportunidade de adquirir esse livro dele e agregar ainda mais o meu hall de conhecimento, né, a minha base de dados científicos sobre literatura científica. E, novamente vou repetir, caso vocês queiram adquirir tanto a versão física de Rapina, como eu mostrei no unboxing, né, muito bem diagramado, ou caso vocês prefiram a versão digital ou tá adquirindo pelo próprio Kindle Unlimited, o link na descrição vai estar, na verdade, né, descrito. Vai estar descrito, é ótimo. Ô Jesus, vai estar na descrição do vídeo todos os links para vocês acessarem, tá ok? Então, obrigado vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Hoje eu minha dicção não tá boa, me desculpem. Tá? E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Olha, Noelle. Olha, cara.